O que sabem da história da igreja? Às vezes é difícil tentar lembrar de todos os nomes, lugares e acontecimentos da história da igreja. Contudo, é fácil dividir a história da igreja em 6 períodos principais, de acordo com o lugar e a época dos acontecimentos. A igreja foi fundada em Nova York e na Pensilvânia. Desenvolveu-se em Ohio e no Missouri. Continuou crescendo em Illinois, mudou-se para o oeste, onde os conversos podiam reunir-se e adorar livremente. Expandiu-se para outros continentes e tornou-se uma igreja mundial. Esses são os 6 períodos. Agora passaremos um por vez e veremos o que aconteceu em cada um. Primeiro, o inicial. Estou no Bosque Sagrado no oeste do estado de Nova York. Foi aqui que tudo começou. Foi onde Joseph Smith teve a primeira visão. A pouca distância do Bosque Sagrado fica o Monte Cumorah. Aqui teve início o surgimento do Livro de Mormon. Aqui, Joseph recebeu de Moroni as placas de ouro em 1827. Rio Susquehanna, na Pensilvânia. O sacerdócio foi restaurado às margens deste rio. E a igreja foi organizada na casa dos Whitmer, aqui em Fayette, Nova York, em 6 de abril de 1830. Houveram muitas revelações durante a restauração da igreja. 39 das sessões de doutrina e convênios foram escritas no período inicial. Elas tratavam de assuntos necessários ao estabelecimento da igreja, como o Livro de Mormon, a obra missionária, o sacerdócio e a organização da igreja. No final do período inicial, a igreja tinha 280 membros. Quer dizer que toda a igreja caberia em uma capela média. Chamamos o segundo período da história da igreja de 2 centros da igreja porque transcorreu em 2 lugares. Kirtland, Ohio, e Independence, Missouri. Isso mesmo. Aqui em Kirtland, os santos construíram esse belo templo. No Missouri, as turbas perseguiram os santos. E o acampamento de Sião marchou De Kirtland para o Missouri. 87 sessões de doutrina e convênios foram escritas nesse período. Por meio dessas revelações, foi chamado o primeiro bispo, foi construído o primeiro templo, houve a visão dos 3 graus de glória. A revelação da palavra de sabedoria e o dízimo, foi organizada a primeira presidência e os 12 apóstolos foram escolhidos. O Senhor e os profetas antigos apareceram no templo de Kirtland para restaurar as chaves essenciais do sacerdócio. Mas a apostasia em Kirtland, Ohio, forçou o profeta Joseph Smith e outros membros fiéis a reunirem-se no Missouri. Mais perseguições no Missouri expulsaram santos do estado. Mas isso não impediu nosso crescimento. No fim do segundo período, 2 centros da igreja. havia quase 18 mil membros da igreja. O suficiente para encher esse estádio. Foi aqui que eles se reuniram. Chamaram o lugar de Nauvoo, a bela cidade, e o que nos leva ao terceiro período da história da igreja. Nauvoo. Os 12 apóstolos partiram do povoado indo em missão para a Grã-Bretanha. Em uma sala do segundo andar do estabelecimento de Joseph Smith foi fundada a maior organização feminina do mundo, a Sociedade de Socorro. Estas pedras são o que restou do templo de Nauvoo, que foi construído aqui, dominando a cidade. 10 revelações de doutrina e convênios foram registradas no período de Nauvoo. Inclusive algumas das doutrinas mais importantes dessa dispensação. Isso mesmo. Inclusive revelações sobre o casamento no templo e o trabalho no templo pelos mortos. A cadeia de Carthage, em Illinois. Foi aqui que se deu um dos acontecimentos mais trágicos da história da igreja. O martírio do profeta Joseph Smith e seu irmão Hyrum, em 1844. Os perseguidores pensavam que a morte do profeta significaria o fim da igreja. Estavam redondamente enganados. No final do período de Nauvoo, quando os santos atravessaram o rio Mississippi e saíram de Nauvoo.
Havia cerca de 34 mil membros. O dobro do que havia quando chegaram. Saindo de Nauvoo, o Senhor conduziu os santos na travessia das grandes planícies. O quarto período histórico é a Igreja no Oeste. Apenas uma seção de doutrina e convênios foi escrita neste período. A seção 136, que revelava, entre outras coisas, como organizar o acampamento dos pioneiros. Escreveram também a Declaração Oficial 1, que acabava com a prática do casamento plural. Ainda que poucas revelações tenham sido acrescentadas à doutrina e convênios, os profetas vivos dão a orientação necessária para que a igreja continue a crescer. Construíram-se 4 templos nesse período. Um deles, o Templo de Salt Lake, tornou-se um estandarte para as nações do mundo. Durante o período A Igreja no Oeste, o número de membros aumentou de 34 mil para quase 270 mil. O suficiente para encher mais de 1000 capelas no domingo. Daqui, o presidente Brigham Young e seus sucessores mandaram os santos para colonizarem a região circunvizinha. San Bernardino, Califórnia, Las Vegas, Nevada, Cardston, Alberta, Colônia Juarez, México e Paris. Paris, Idaho, é claro. O período histórico seguinte foi de expansão. A obra missionária expandiu-se na Ásia, África do Sul, América Central e do Sul, ilhas do Pacífico e outros países do mundo. Pela primeira vez na história, um apóstolo do Senhor fez a volta ao mundo, visitando os membros por todo o planeta. Welfare Square, em Salt Lake City. O programa de bem-estar foi organizado no período de expansão. As provisões distribuídas com esse programa ajudaram os membros a atravessarem uma crise econômica mundial. E uma guerra mundial. E o número de membros durante o período de expansão expandiu-se de cerca de 270 mil para mais de 1.100.000. Em 1918, o presidente Joseph F. Smith recebeu uma revelação surpreendente sobre a redenção dos mortos. Mas só em 1979 ela transformou-se no que agora conhecemos como a seção 138 de Doutrina e Convênios. Isso nos traz ao período em que vivemos, a Igreja Mundial. Com o aumento no número de membros, organizaram-se mais quórums de 70 para que haja liderança para administrar os programas da igreja em todo o mundo, independentemente do quanto a igreja cresça. Atualmente, há templos grandes e pequenos em construção em um ritmo incrível em todo o mundo. Para proporcionar as bênçãos do templo a todos os membros. Em quase todas as grandes cidades da Terra, há uma congregação de santos dos últimos dias. Em 1997, o número de membros passou dos 10 milhões e continuou crescendo. Nesse período emocionante, o Senhor revelou a visão de como o Evangelho será levado a todas as nações da Terra. Uma revelação recebida em 1978 estendeu as bênçãos do sacerdócio a todo homem digno e sua família. Ela foi acrescentada como a Declaração Oficial 2. Não é assim tão difícil. Já conhece o período inicial, fundamentado em Nova York e Pensilvânia, os 2 centros da igreja em Ohio e Missouri, o período de Nauvoo, a Igreja no Oeste, a expansão e a Igreja Mundial. Conforme estudarem as revelações de cada período, seu entendimento aumentará com o conhecimento do que aconteceu, quando e onde. Alguns dos grandes acontecimentos da história da igreja ainda estão por acontecer, e vocês participarão deles. Compreender o passado irá ajudá-los a desempenhar o seu papel no futuro. É chegada a hora de voltarmos os olhos para o futuro. Esta é uma época de imensas oportunidades.
Podemos aproveitar essas oportunidades e seguir avante. Que época maravilhosa para cada um de nós fazer sua pequena contribuição para o avanço da obra do Senhor na direção de seu magnífico destino.